Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero falar com você sobre maconha. Esse vídeo é a continuação de outros que eu já fiz falando sobre essa substância e hoje eu quero tratar especificamente sobre o tratamento e sobre como diagnosticar, como perceber se você é dependente ou não, ou se a pessoa que está ao seu lado, que você conhece, é dependente ou não dessa substância. Primeiro conceito importante que a gente precisa aprender: será que existem tipos de uso que são mais leves e tipos de usos que são mais pesados? Então, existe a possibilidade de que a pessoa use eventualmente essa substância. Então, lá uma vez na vida, ela experimentou uma vez, aí depois teve uma festa, ela experimentou de novo. Então, esse é um tipo de uso que a gente chama de eventual. Existe outro tipo de uso que é aquele uso um pouco mais frequente, mas que não tão frequente quanto o uso de antes, que é um uso ocasional. Sempre que tem uma festa, aquela pessoa vai usar aquela substância de escolha, no caso que nós estamos falando aqui, a maconha. E existe um outro tipo de uso, que é aquele uso mais frequente, diário, aquele uso que vai aumentando o nível da substância. Nesse caso, a gente fala que é o uso dependente, que é a pessoa que já tem uma certa necessidade daquela substância e a necessidade de cada vez mais daquela substância. A minha pergunta para você: será que tem algum desses tipos de uso que é pior ou melhor? Minha resposta: não. Todos esses tipos de uso são perigosos, são arriscados, porque pode ser que a pessoa use uma vez só, mas ela se coloque numa situação de risco. Vou te dar um exemplo prático. Experimentei maconha hoje, pego o carro, vou dirigir, bato o carro, morro, mato pessoas, também pode ser muito arriscado. Experimentei maconha uma vez, experimentei de novo, mas naquela situação eu me coloquei numa situação vulnerável junto com pessoas que eu não conheço e acabei sofrendo algum tipo de violência. Também pode ser muito grave para a vida daquela pessoa. E, claro, quando a pessoa é dependente, as chances de que essa substância traga mais problemas para a vida dela é maior. Então, pensando dessa forma, é sempre muito arriscado. Existe sempre um risco e é preciso pensar sobre esse risco e fazer uma balança para ver se vale a pena. Sem esquecer aquilo que já foi falado em outros vídeos, que se a pessoa tem hereditariedade, tem pessoas na família que já desenvolveram esquizofrenia ou algum outro transtorno mental, o risco para essa pessoa é maior. O uso adulto de maconha para pessoas que têm essa hereditariedade não vale, ok? Bom, outro conceito importante que nós vamos tratar aqui nesse vídeo: como eu vou saber se aquela pessoa que eu conheço ou se eu que estou usando maconha há um tempo sou dependente ou não? Segundo o DSM-5, um manual sobre os transtornos psiquiátricos, que vai dizer lá o que é cada um desses transtornos e vai dizer também o que é classificado dependência ou não, se a pessoa tiver 2 ou mais dos seguintes critérios, eu já posso considerar que ela é dependente dessa substância, da maconha. Então, primeira coisa, se a pessoa começa a precisar dessa substância cada vez mais, ela começou a usar e aí ela não consegue controlar o desejo, a fissura pelo uso da substância, é um dos critérios. Se a pessoa passa muitas horas do dia dela envolvida no uso dessa substância, é um outro critério. Se a pessoa tem prejuízos sociais, discute com a família em casa, a família não quer que usa, briga, aquela confusão e mesmo assim ela continua usando, o namorado termina o relacionamento porque não quer que usa e a pessoa continua usando, leva bronca no trabalho, também é um outro critério. A pessoa, mesmo sabendo dos prejuízos sociais, ela não consegue deixar de usar aquela substância. Outro critério também que está lá no DSM-5 é a fissura. Se a pessoa ela quer parar, ela saca que está na hora de parar, que está usando demais, que não está sendo bom para ela quer parar, mas ela tem muito desejo, ela não consegue, ela tem
aquela gana para usar aquela substância. Esse também é um dos critérios para o diagnóstico, se ela é dependente ou não dessa substância, se ela já desenvolveu o transtorno para o uso de substâncias que a gente chama de TUS. Outro critério muito importante, se ela já desenvolveu tolerância. Se ela antes fumava um baseadinho por dia, passou a fumar 2, depois passou a fumar 3, isso também determina se ela é dependente ou não. E o último critério diagnóstico muito importante é se ela sente síndrome de abstinência quando fica sem usar. Se ela ficou sem usar, tem dor de cabeça, muito irritado, muda o funcionamento do intestino, se ela fica inquieta, se ela tem insônia, tudo isso são sintomas de crise de abstinência. Se você ou alguém que você conhece preenche 2 ou mais desses critérios, você já tem um transtorno pelo uso dessa substância. E nesse caso, você precisa de tratamento, ou a pessoa que você gosta precisa de tratamento. E aí você deve estar se perguntando, e agora? Faz o quê? Como que trata? A principal arma nesse caso é o conhecimento. Você precisa, se você usa, você precisa conhecer para poder fazer suas escolhas. A pessoa que você conhece está usando e você quer ajudá-la a diminuir o uso ou parar de usar, então busque conhecimento. Entenda sobre, para que você possa discutir de igual para igual, porque a gente tem uma cultura, a gente tem toda uma defesa muito embasada em conceitos muito antigos. É muito difícil quebrar, porque quando a pessoa começa a usar maconha, ela entra numa nova... É como se ela entrasse num novo universo, onde ela aprende sobre aquilo, e nem sempre aqueles argumentos são argumentos baseados em ciência. São argumentos, às vezes, muito antigos. Lá, na década de 60, 70, se você já viu os vídeos anteriores, você ouviu que lá naquela época, o nível da substância THC na maconha era muito pequeno, então os prejuízos que a gente conhece hoje, as pessoas que envelheceram usando maconha, são daquelas pessoas daquela época, que tinham um THC muito pequeno. Então não dá para a gente ter o mesmo conceito que tinha sobre a substância lá atrás. Hoje essa substância é outra, né? O próprio haxixe, que é o que é mais usado na época que eu fiz a minha formação em... álcool, drogas e outras substâncias, lá em 2004, eu lembro que a gente estudava que o haxixe era uma droga pouco usada e era mais usado pelas pessoas pobres. Hoje a gente sabe que essa droga é a mais usada pela galera jovem, porque ela dá um barato muito maior, o THC dela é muito mais alto e ele pode ser usado no meio do cigarro normal, do cigarro, do fumo, né? Então, parece que caiu no gosto da galera mais jovem. E tem uma outra coisa, ele não tem cheiro. Então, fica mais fácil disfarçar. As pessoas que estão ao seu redor não sacam que você está fumando maconha. Então, mudou muito e é muito importante que você tenha conhecimento sobre isso, porque é esse conhecimento que vai te ajudar a ter um diálogo de igual para igual. É uma droga que é usada por adolescentes e por jovens adultos. E é esse público que tem que ficar mais distante dessa droga. Por quê? Porque é nessa época que o nosso corpo consegue fazer mais sinapses e que o nosso cérebro está mudando. É esse público que não pode se dar o direito de fazer o uso de uma substância que pode detonar com todas essas conexões que estão sendo feitas ali. É com esse público que você tem que dialogar. Você tem que sacar que você está escolhendo uma escolha que vai ser completamente destrutiva para o seu cérebro. Além de conhecer mais sobre a substância, sobre toda essa cultura na qual a maconha está envolvida, a maconha para uso recreacional adulto, é muito importante que você saiba que a terapia é um grande aliado caso você queira parar de usar. A TCC é uma das terapias mais usadas no mundo como um todo para aqueles que querem parar. Entrevista motivacional, acompanhamento, manejo de contingências, né? São estratégias, são abordagens, são formatos de terapias que podem ser usadas para aquelas pessoas que querem realmente reduzir os danos ou se abster. Por que eu estou falando de redução de danos aqui? Porque as pesquisas mostram para gente que o usuário de maconha é um público que é muito difícil de ser demovido quando ele dessa ideia.
O usuário de maconha geralmente é um usuário que não quer deixar de usar, ele quer se manter no uso, ele quer talvez reduzir porque ele percebe que tem prejuízos. Esse é um público muito difícil de querer chegar no consultório de um psicólogo e falar, quero parar. Geralmente ele vai chegar e vai dizer, quero reduzir. Então, é com essas estratégias que vamos trabalhar, né? Então, não é um tipo de dependência que geralmente é tratada com medicamentos, mas em alguns casos pode ser usado também. A principal forma de tratamento é a terapia. Espero que você que esteja vendo esse vídeo pense sobre suas escolhas, pense sobre aquilo que é saudável para você, aquilo que cabe para você. Espero também que, se você for adolescente, jovem, espere os seus 25, que é quando o seu cérebro vai estar completamente formado. E aí, se dê o direito, né, de fazer essa escolha por usar ou não usar. Antes disso, não. Antes disso, pode ser muito prejudicial para você. Termino esse vídeo por aqui, esperando que você faça boas escolhas para você, escolhas saudáveis, escolhas que te façam feliz. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre esse conteúdo. Não se esqueça de acionar o sininho para que você receba os próximos vídeos que vão falar sobre outras drogas que vão estar sendo colocados aqui no canal. Te espero nos próximos vídeos e até lá!